Oi pessoal, bem-vindo aí às minhas dicas começando de novo em 2022. E essa dica tá sendo gravada meio assim rápida, tá? Então desculpa se tiver muito barulho porque tá tendo construção e eu tô com uma máquina nova que faz mais barulho que a anterior. Eu ainda não arrumei direito, não consegui descobrir ainda direito a melhor maneira do áudio. Inclusive eu reparei que com a janela aberta fica melhor, apesar de que a janela aberta supostamente não é pra usar, né? Mas essa dica aqui, essa primeira dica, ela é pro meu pessoal, os colegas da faculdade, por isso mesmo que eu tô fazendo ela rápido, no meio do carnaval, você tá vendo que nem vai ter muita edição, muito cuidado, assim, todos os tratamentos que eu dou normalmente. E como eu falei, pode estar um pouquinho mais barulhento, porque eu não tive tempo ainda de me resolver com o áudio, mas o pessoal da faculdade estava pedindo, eu queria fazer rápido, porque essa dica aqui eu vou passar basicamente explicando como que eu fiz as atividades de estruturas de dados no semestre passado, que parecem ser as mesmas desse semestre. O pessoal que está com essa disciplina este semestre, pelo que eles estão falando, parece ser a mesma atividade. Então eu queria explicar a minha para você saber. Então vamos lá? Então, aqui eu tô com a atividade, tá no GitHub. No GitHub, olha, se você for entrar no meu repositório, no meu GitHub, se você vier no meu GitHub, você vê que nos repositórios eu sempre coloco as atividades que eu faço na faculdade. São essas que começam com o AN de Anhembi Morumbi, tá? Então, no caso aqui tem a de estrutura de dados. Então, aqui você vai reparar que eu tirei 9 nessas duas atividades. E eu quero que você tome cuidado, porque eu perdi um ponto por não colocar referências. Foi a explicação que me foi dada de por que eu perdi esse ponto. Não foi nem porque a lógica estava errada, nem porque o código estava errado. Era porque eu não usei referências. Eu não falei segundo fulano do texto tal, isso e aquilo. Como eu já sabia, eu meio que fui explicando sem dar referências. Porque eu tirei do meu conhecimento, eu não fui procurar especificamente num livro. E eu perdi um ponto por isso, então toma cuidado com isso. Então o enunciado é assim: implemente um programa para cadastro de alunos de uma disciplina utilizando a linguagem Java, tá? Java. Seguindo os seguintes critérios. Crie uma estrutura heterogênea array do tipo string para cadastrar o nome de 25 alunos. Garantir que a estrutura seja totalmente preenchida. Após implementar o programa e preencher o array com o nome dos alunos, cadastre mais 5 novos alunos. Qual a dificuldade de inserir os novos alunos nessa estrutura de dados? Justifique a sua resposta direcionando aos conceitos de gerenciamento de memória. Então vamos começar aqui com um detalhe. Isso aqui eu acabei não colocando na minha resposta, e eu reparei só agora, para falar a verdade, mas isso daqui, uma estrutura heterogênea array. Em Java, array, você define qual que é o tipo de dado que o array vai receber e você só pode usar esse tipo de dado. Se você quiser usar uma lista com tipos de dados diferentes, você vai ter que usar um outro tipo de estrutura que chama coleção. E vai depender a coleção, certas coleções podem receber tipos de dados diferentes, certas não. Eu imagino que aqui ele chamou de heterogênea array, por questão de ser uma estrutura que recebe vários dados, mas não entenda como recebendo tipos de dados diferentes, tá bom? Então, eu vou começar aqui, eu fiz duas funções aqui, uma que chama função que vai dar erro e função que vai funcionar. Justamente porque a primeira função, onde eu faço um array, essa vai quebrar, essa não vai funcionar. Eu usei aqui essa na função que faz erro, né? Que aqui no meu public static void main eu simplesmente chamei a função aqui que vai dar erro e a outra tá comentada. Depois eu vou fazer o contrário, comentar a primeira e descomentar a segunda. Na função que vai dar erro, eu criei um objeto entrada que é no tipo scanner, que é new scanner system.in, tá? Com o argumento system.in para receber os dados que eu vou digitar no terminal, tá bom? Daí eu criei meu array. Como que cria um array em Java? Você coloca o tipo, no caso aqui string, colchetes vazios, espaço, o nome da variável, aí você já implementa igual new string e neste momento você vai colocar em colchetes o número de elementos. E é aqui que vai dar o erro. Se vocês lembrarem de técnicas de programação onde a gente aprendeu C, você lembra que em C o array, você estabelecia o número de elementos na hora que você criava o array e era aquele número de elementos
era fixo, não mudava porque ele separava já exatamente a quantidade de memória que ele precisaria. Em Java, com array, é o mesmo. Eu vou já estabelecer quantos elementos tem, ele vai separar o pedaço de memória que eu preciso para aquele, independente se eu preencher todos os elementos ou se eu preencher só metade dos elementos, vai ocupar aquele pedaço de memória e eu não vou poder alterar esse pedaço de memória. Em C, vem aquela história que ele fala, justifique com o gerenciamento de memória. Em C você fazia, a gente até fez, né, na atividade 2, teve que fazer realloc, malloc na técnica de programação. Em Java você não tem isso. Então o que vai acontecer em Java? Que vocês vão ver eu fazendo na próxima função. E você não vai usar um array. Você não vai usar um array se você precisa alocar dinamicamente o número de elementos. Você vai usar classes que são de um subgrupo que chama coleções, collections, tá bom? E a gente vai ver isso. E são vários os collections, inclusive a próxima atividade vai falar de 3 tipos desses collections. Na justificativa você vai falar isso. O array é fixo. É fixo o número de elementos, eu não vou poder alterar. Se eu quiser alterar, eu vou ter que usar um collection. Um outro detalhe é que o array, a menos que eu saiba que eu vou preencher o array inteiro, o array pode não ser digamos assim, muito eficiente, eu posso estar desperdiçando memória. Porque vamos supor, eu faço um array alunos 25 elementos, só que eu só coloco 5. Então eu tenho o espaço que ele calcula que 20 strings ocupam, porque ele já separou aquele espaço na memória, sendo separado, sendo guardado, não podendo ser usado por outro, apesar de eu não estar usando, tá? Então você vai reparar que o array sempre tem aquele número de elementos, independente se ele está fixo ou não. Já no collection, a gente vai ver no próximo exercício, que inclusive tem isso, de tirar, você vai ver que realmente quando você tira um elemento, ele remove aquele elemento, ele remove aquele pedaço de memória, não está mais usando. Então, é mais eficiente usar um collection. Mas vamos continuar vendo como que eu escrevo o array. Então, aqui eu defini um int i igual a 0. Por que eu defini o int i aqui fora em vez de no meu for loop? Porque eu vou reusar esse int, tá? Eu não quero que ele redefina. Então, como eu já defini aqui fora, dentro do meu for loop que eu fiz aqui, eu coloquei no primeiro só o ponto e vírgula, mas omiti a definição, né? A inicialização do meu contador. O i menor que 25, porque o array começa a contar do zero, então para ter 25 elementos vai contar do índice 0 ao 24. E i++, né, vai ser o incremento. Eu fiz um system.out.println pedindo para inserir o nome do aluno e falando em que posição, qual é o aluno, 1, 2, como o índice começa em 0, eu fiz i mais 1. Então vai falar 1, 2, 3. Repara que aqui no array eu coloco alunos i, né, colchete, a posição, aí eu vou falar igual entrada.nextLine, que vai capturar o que eu escrever. Então o resultado do que eu escrever vai ser atribuído ao elemento que estiver na posição i daquele array alunos. E olha só, quem vem do JavaScript pode ficar tentado a escrever isso aqui. Alunos, né? Ponto push. Tá reparando que dá erro? Sim, porque não tem, tá? Não tem o método push pro array em Java. Então, para colocar, você vai ter que realmente especificar qual é o elemento que você tá querendo inserir, tá bom? Depois eu fiz um for loop, aqui sim, inicializando no 0, indo até alunos.length, que é um método que te dá o comprimento, ou seja, quantos elementos tem. Bom, seria 25, ou seja, seria o mesmo que eu escrever i 25 aqui, menor que 25, a++, e aqui eu vou simplesmente dar um println do aluno que estiver naquela posição A. Daí eu faço um outro for loop, que vai continuar, o meu i vai estar lá no 25, vai ter chegado no 25, né? E vai ser i menor que 30 e mais. Então ele vai agora, igualzinho, você vai ver que é o mesmo código de lá de cima, porque agora eu vou querer colocar a partir do elemento 25. E é aqui que vai dar pau, é aqui que vai quebrar, tá bom? Nesse pedaço aqui que vai quebrar quando eu tentar colocar no elemento 25. E depois, óbvio, se tivesse dado certo, ia fazer outro for loop. Isso aqui é boa prática, entrada.close, fechar o meu objeto lá, scanner. Então agora eu vou dar um build e eu vou dar um run, sim,
e agora tá aqui. Agora eu vou simplesmente colocar 1 até chegar no 25, tá? Apesar de que eu vou dar um número, ele vai virar um string, porque tudo que captura sempre aqui é um string. Quando você vai trabalhar com um número, você tem que transformar o string em número, ó, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Agora fez o meu print e agora insira o nome do aluno 26, olha só. Eu vou colocar 2, aliás, 2 e pronto, deu erro. E o erro que ele dá aqui é Array Index Out of Bounds Exception. Sim, porque justamente, o que quer dizer Array Index Out of Bounds? Quer dizer índice de array fora dos limites, né? Exceção de fora dos limites, sim, porque o meu array vai até o índice 24, o índice 25 ele não existe. Então agora eu vou comentar aqui em cima, né, essa daqui, e vou descomentar a função que vai funcionar. E eu vou rodar ela primeiro, para falar a verdade. Vou rodar ela. E agora vamos ver ela rodar aqui? Vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25. Fez tudo. Aqui em alguns eu pulei, fui rápido demais, eu dei um enter com a linha vazia. E aqui insira o nome do aluno 26, agora você vai ver que vai dar certo. Insira o nome do aluno 27, 28, 29, 30, e agora deu certo e você viu que os alunos da posição 25 a 29, né, os 5 novos alunos, foram inseridos. Então vamos ver o código? Tá aqui a função que vai funcionar, que é essa daqui. Novamente fiz um scanner entrada, essa parte é igual, mas é aqui que muda, ó. Eu usei a classe list, aqui entre os menor que e maior que, eu coloco o tipo, tá? E você vai ver que as coleções, tem vários tipos de coleções, e como eu falei, tem coleções que aceitam vários tipos diferentes, você vai estabelecer eles aqui, tem coleções, então você vai ter que ir lá estudar as coleções separadamente. Aqui no momento eu vou mostrar só a lista, mas só para você entender, mas é uma boa assim em Java você conhecer as coleções, porque cada coleção pode ser interessante para o que você está precisando, elas têm comportamentos diferentes, tá? Inclusive cada coleção tem vários tipos de listas, assim, por se dizer, também com comportamentos diferentes. Então, o list, por exemplo, é uma classe pai da classe ArrayList, tá? Então, aqui eu faço list string, dei o nome alunos também, igual new, em vez de new string, com o colchete, eu falo que eu quero um objeto novo do tipo ArrayList. E aqui eu faço de novo os dois símbolos de menor que e maior que, mas eu não preciso repetir que é string, tá? Hoje em dia não precisa mais. E claro, como eu tô instanciando um objeto, os dois parênteses, né? Novamente o int igual a 0 aqui fora, e eu fiz quase exatamente o for loop lá, você vê que o system out é o mesmo, mas você vê que agora eu usei alunos.add, porque na lista tem um método que chama add, que é como você adiciona o próximo elemento. Você quer ver que você está adicionando um elemento, e não um elemento assim no meio da lista, ou numa posição específica, mas o próximo elemento livre que tiver, adiciona. De novo, eu estou adicionando aqui, eu dou como argumento do meu método add, a entrada .nextLine. Novamente eu fiz um for loop aqui, só que aqui eu fiz um for each, tá? Em vez de um for loop normal. Para quem vem de outra linguagem, deve conhecer, o que o for each faz? Ele pega uma estrutura de dados e para cada elemento daquele dado, ele faz um loop, né? E ele atribui aquele elemento temporariamente a uma variável que você nomeia. Então, no caso aqui, do Java, como você escreve o for each? Você escreve for, e entre parênteses você vai colocar o tipo do dado que vai estar recebendo, o nome da variável temporária, tá? Que vai receber o elemento daquela posição, naquela iteração, 2 pontos, e aí a sua coleção, tá bom? Nesse caso, a minha lista. Então, para cada elemento da lista, ele vai atribuir elemento ao nome e eu vou poder fazer algo com esse nome. E no caso aqui, eu simplesmente estou fazendo print out aluno mais nome. Você vê que aqui eu poderia ter inicializado aqui fora um índice e a cada iteração fazer um mais do índice e colocar aqui, né? Mas eu acabei fazendo só aluno, espaço, o nome. Daí depois eu fiz o mesmo for loop lá que pegava as outras 5 posições, né? Que vai começando lá no 25 e vai até o i30, e novamente eu fiz alunos.add, tá?
E, novamente, aqui eu fiz um for loop para você ver. E dei a entrada close. E é só isso, porque você nem precisaria fazer essa segunda parte, porque na teoria, nessa primeira unidade, você ainda não aprendeu sobre as coleções. Eu quis fazer justamente porque a minha justificativa não era só o fato, se você for ler aqui a minha justificativa, você vê que não só eu falei que o array é uma estrutura de dados estática com tamanho fixo, ou seja, uma quantidade fixa de elementos com tamanho fixo na memória, eu depois falei que justamente se eu quiser em Java, se eu quiser resolver esse problema, como eu resolveria esse gerenciamento de memória, usando uma coleção, tá bom? Então, se você quiser vir aqui e ler a minha resposta e olhar o meu código, eu recomendo. E não esquece, dá uma elaborada em cima dela e vai procurar algumas fontes, tá bom? Mas essa é a atividade 1. E não é super difícil porque o entendimento é esse. O entendimento principal é que o array não pode mudar. No array, uma vez que você declarou, é aquele tamanho e pronto. E é assim que você escreve ele, tá bom? Agora vamos para a próxima atividade? A próxima atividade, vou abrir aqui, que é mais fácil de ler, né? Vamos lá, estrutura de dados, aqui, ó. Aqui já era um pouquinho diferente. Implemente um projeto no qual será inserido números de forma ordenada e que atenda as especificações a seguir. Aqui você já estava numa unidade onde você aprendeu sobre as coleções. Então, ele vai falar, insira os números de 1 a 5 em uma lista, com 5 células. Daí, remova todos os dados da lista e insira esses dados que você removeu da lista em uma estrutura pilha, tá? Com 5 células. E como ele fala, deve sempre remover o dado da estrutura anterior. Daí você vai fazer o mesmo com a pilha, só que vai colocar numa estrutura fila. Só que a estrutura fila você já vai querer com 10 células. Isso aqui ele tá falando com 10 células, mas você não vai precisar estabelecer que ela tem 10 células logo no começo, tá? Então não se preocupa com isso. Depois ele quer que você repita esses 3 passos, com os números de 6 a 10. Então, insira os números de 6, 7, 8, 9, 10 na lista e repita, né? Tira ele da lista, coloca na pilha, tira ele da pilha e coloca na fila. E aí ele quer que você analise a ordem dos números exibidos e verifique se estão na mesma forma que foram inseridos. Se a exibição for diferente, justifique o ocorrido. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou até rodar ele primeiro para você ver e depois a gente vai ver o código, tá bom? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e eu vou run main, porque ele tem que trocar o main que ele tá rodando. Então, aqui você vai ver que na hora que ele tira da lista, seguem aqui os números da lista. 1, 2, 3, 4, 5. Só que aí, quando segue os números da pilha, ele tá invertido. 5, 4, 3, 2, 1. E aqui eu fiz Aqui, minha lista está vazia, porque eu chequei que a lista tivesse mesmo vazia, quantos elementos tinham na pilha, segue o número da pilha, tá? Minha pilha tá vazia e assim por diante. Na hora que eu coloquei na fila, ele continuou invertido. Daí, quando eu fui dar a segunda volta, novamente, ele veio em ordem na lista, inverteu na pilha e na hora da fila, você repara que ele já estava com os primeiros invertidos e ele começou a colocar depois do 1, só que invertido. E por que isso acontece? Vamos lá examinar o nosso código. Então, tá aqui. Então, aqui tá o meu... Tudo eu fiz no main dessa vez, não precisei fazer outras funções. Aqui, primeiro, eu declarei a minha lista, a minha pilha e a minha fila. E eu declarei com as seguintes classes, né? List, para todas elas você vê que o tipo é integer, tá? Porque todas vão receber integer. List para lista, stack para pilha, stack quer dizer pilha, queue para fila, queue quer dizer fila. Então, lista números, pilha números, fila números. Aqui eu fiz new array list, new stack e new linked list, que é um tipo de queue, tá? Você viu que inclusive chama list, né? Mas é um tipo, uma classe filha de queue, tá bom? E aqui toma muito cuidado porque essas coleções muitas vezes têm métodos parecidos, mas muitas vezes ele tem um funcionamento diferente. E então você tem que tomar muito cuidado. Aqui comecei com o meu int i para fazer os meus for loops. Então primeiro eu começo inserindo o i inserindo na fila. Então eu já inicializei o i como 1, fui até menor ou igual a 5, porque eu quero ir de 1, 2, 3, 4, 5 dessa vez, né? E mais. E aqui no lista números eu usei o add, como você já conheceu, para colocar o i. Daí eu fiz um system out
do número de elementos da lista, lembra que eu falei para falar o tamanho? Com lista número ponto size, que é o método que me devolve o comprimento. Lembra que lá na array era length? Aqui é size, tá? Aqui o método é size para me dizer quantos elementos tem. Aí seguem os números da lista. Aqui, em vez de fazer um for loop, eu fiz um while loop, ou seja, enquanto. Enquanto uma certa condição for verdadeira, você vai rodando aqui. Aqui ele faz enquanto não for, enquanto isso daqui not, tá? Não. For lista números.isEmpty. IsEmpty é uma função que vai me responder verdadeiro se a lista estiver vazia. Enquanto o lista número não for tiver vazia, eu quero que você rode. Eu quero que você faça um elemento temporário do tipo integer, que chama elemento lista. Eu quero que você atribua o lista números.remove, ou seja, que vai retirar um elemento da minha lista, tá? Do índice 0, porque você vai ver que mais pra frente eu tenho pop. Aqui na lista, no array lista eu não tenho, ó, pop dá vermelhinho. Na lista, a maneira de remover é com remove, e você tem que dar o index. Ele não é que eu dou um remove assim sozinho e ele vai tirar o próximo da lista. Eu sempre tenho que dar um index. Tá vendo que aqui também me dá erro? Então o que eu faço é eu meio que forço esse comportamento first in, first out da minha lista. Ou seja, de primeiro que entra, primeiro que sai. Dando esse array no índice 0, tá? Para que ele em cada iteração sempre esteja removendo o primeiro elemento. Aqui eu dou um system out printf do meu elemento da lista para você saber, e eu dei printf em vez de println porque eu queria que eles ficassem um depois do outro, tá? Inclusive você vê que eu dei um espaço aqui. E daí eu dou, na minha pilha, eu uso o push, que na lista era add. Na pilha é push. Para você colocar o próximo elemento, você usa push, você não usa add. Aí eu coloquei esse elemento lista aqui. Então, cada vez que ele for passar na lista, ele vai remover o elemento do índice 0 e vai atribuir ele para a pilha. E depois, né, eu faço um if else vendo se a lista tá isEmpty. Se ela tá, me deu yay, se não, ela vai dar deu algum erro. Então, novamente, eu venho aqui, faço um system out, pilha números ponto size, apesar de ser um stack, o método size também funciona, mas você viu que já teve uma diferença, porque a entrada aqui era push, não era add. E aqui na hora da gente tirar, que eu vou fazer o mesmo, né? Eu vou fazer um while loop, enquanto pilha is not empty, que também funciona, vou dar int pilha, você vê que aqui no pilha tem o pop. O pop vai tirar o primeiro elemento que ele queria tirar. Pilhas número.pop. Então, o pilha é um stack, né, uma pilha, pensa numa pilha mesmo, física, é LIFO, é last in, first out, ou seja, o último que entrar vai ser o primeiro a sair. E depois eu adiciono, agora na hora que eu volto para o fila, de novo com o método add, esse elemento pilha para a minha fila. Então eu estou tirando o último elemento e dando ele como o primeiro da minha fila. Estou tirando o penúltimo elemento e dando como o segundo da minha fila, entendeu? Lá quando eu estava fazendo da lista para pilha, eu tirava o primeiro elemento e dava ele como primeiro elemento da minha pilha. Mas aqui inverteu, e por isso que a gente teve a inversão lá. Aí, novamente, o pilha is empty, né? E aqui, no momento, tem o seguinte número de elementos, filas. O número size é o mesmo, eu fiz uma cópia, né? Vamos ver quais são os elementos da fila. Então, eu também fiz um for each, né? De integer, número, fila, filas, números, para mostrar, né, a ordem da fila, a ordem como ficou na fila. Eu separei aqui, você repara aqui em cima, ó, no while pilha números is empty, eu não coloquei, eu fiz um system print out para ver qual era o elemento da pilha que estava sendo tirado. Você vê aqui que no while lista números empty eu fiz um system out para ver o elemento que estava sendo tirado, e aqui eu fiz um for loop. Por quê? Porque da fila eu não vou tirar nada e eu queria te mostrar como a fila ficou, tá bom? Então por isso que eu fiz um for loop aqui, for each, né, para falar a verdade, com integer, número, fila, filas, números, né, com os 2 pontos que você já me viu explicar lá na primeira atividade, que é assim que você faz o for each para rodar na fila. Você declara a variável que vai ser temporária para onde vai ser atribuído cada elemento da fila. E eu fiz um system out simplesmente dando o elemento da fila. Aí agora eu vou repetir todo esse processo, né? Só que agora com i igual a 6.
e menor ou igual a 10. E mais, então lista número add é exatamente o mesmo processo, tá? Os systems outs, o while, o list exempt, eu nem vou ir um por um, porque é exatamente o mesmo código. A única coisa que muda aqui é os números que estão sendo inseridos. Foi tirado aqui, foi colocado agora, tirado da pilha e colocado na fila. E depois, aqui no final, ele fez o meu for loop da fila. E vamos voltar lá no meu run. E você vê que aqui ficou 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Porque a fila, diferentemente da pilha, ela é FIFO naturalmente. Ali na lista a gente meio que forçou o FIFO, né? Mas na fila não, ele é FIFO naturalmente, ele é justamente por isso que ele chama fila. Você pensa numa fila. A primeira pessoa que entra também é a primeira pessoa a ser atendida. Então a fila vai ser, o primeiro que entrou vai ser o primeiro que vai sair. E quando você for adicionar elementos, ele vai começar a adicionar a partir do último. Então, na hora que a gente deu aquela segunda volta, ele tinha adicionado em ordem invertida, porque da pilha, o último elemento que foi adicionado, que era o 5, foi o primeiro a sair, portanto que foi o primeiro que foi entregue para a fila, e o último foi o 1, certo? Na primeira rodada. Depois, na segunda rodada, o primeiro foi o 10 e o último foi o 6, e por isso que na fila ficou assim, 5, 4, 3, 2, 1, e depois começa de novo, 10, 9, 8, 7, 6. E basicamente isso tudo que eu expliquei para vocês aqui é o que você vai precisar explicar para eles, tá? Na sua dissertação, se você quiser de novo, vem aqui dar uma lida na minha, onde eu fiz cada um, eu fiz um print de cada um e fui explicando, né? Toda essa relação LIFO e FIFO, que é o que você vai ter que explicar, por isso que inverte a ordem, é o LIFO e o FIFO que fazem inverter a ordem. Você vai ter esse detalhe de que as coleções, cada coleção vai funcionar de um tipo, né? Vai ser o LIFO, FIFO e assim por diante. E cada coleção vai funcionar de uma maneira, ela vai ter características que vão fazer ela mais útil, menos útil para a aplicação que você quer fazer. E tem uma gama enorme delas, tá bom? Gama enorme de coleções e você deveria, no mínimo, bater o olho em todas elas para saber, para você poder escolher a que é melhor para o seu momento na aplicação que você estiver fazendo, tá bom? Então, meus colegas de faculdade, eu espero que eu tenha ajudado vocês a responder a sua atividade. Não esquece de ir lá procurar fontes. Eu tô muito frustrada com isso. Um ponto por causa das fontes fiquei assim, eu não imaginei que eu fosse precisar, porque ele estava perguntando de código, então eu não imaginei que eu fosse precisar justamente fazer aquela dissertação com normas ABNT, de colocar a fonte aqui. Eu achei que fosse só realmente falar do código. Então, mas não comete esse erro que eu cometi. E se você gostou aqui da dica, não esquece de se inscrever no meu canal, no sininho. Eu tenho cursos lá na Udemy, tá bom? E a gente se vê nas próximas dicas.